Pessoal, recebo mensalmente muitos contatos de pessoas que querem fazer intercâmbio, principalmente na Irlanda. E normalmente a maioria já tem o destino certo, que é a cidade de Dublin. O meu papel, meu serviço de mentoria e como consultor é sempre avaliar para ter certeza de que essa pessoa ela está ciente de tudo o que eu quero colocar para vocês nesse vídeo agora, tá? E normalmente quando eu pergunto para essa pessoa o que te atraiu mais para ter escolhido Dublin como a sua cidade de destino na Irlanda, as justificativas que fazem mais sentido para mim são sempre as mesmas, né? Tem mais trabalho, dá para fazer mais dinheiro e que tem escolas mais baratas, né? Então eu queria colocar aqui alguns pontos para ver se de fato esses são os aspectos que devem ser avaliados antes de você decidir a cidade para o seu intercâmbio na Irlanda. Primeiro de tudo, eu quero colocar aqui alguns pontos positivos da cidade que, na minha opinião, faz mais sentido a pessoa levar em consideração do que somente ter mais trabalhos e ganhar mais dinheiro, tá? E depois nós vamos saber se essas duas justificativas de fato fazem sentido, tá? Primeiro de tudo, é importante lembrar, eu quero colocar aqui, né, para você que não me conhece, eu moro na Irlanda já faz quase 9 anos e trabalho com intercâmbio desde 2015, orientei e já ajudei mais de 2.000 brasileiros a embarcarem para a Irlanda, tá? E um número assim impressionante é que desses 2.000 brasileiros, eu diria que uma parcela de 6 ou 7% mais ou menos decidiram ir para Dublin. Normalmente, depois da nossa conversa, as pessoas decidem ir para uma cidade que combina mais com o seu planejamento, com o seu estilo de vida e acabam por praticamente 100% das vezes satisfeitas com aquele destino. E eu tenho visto ultimamente muitas pessoas, mas muitas pessoas cada vez mais se mudando para o interior, né? Fez lá um período de visto em Dublin, depois ou se muda para Cork, ou para Limerick, ou para Waterford, enfim. Aí eu quero colocar aqui alguns pontos, tá? Vamos começar aqui pelos pontos positivos que eu acho interessante abordar também. Dublin é uma cidade muito turística, tá? Então recebe aí pessoas do mundo inteiro, praticamente o ano todo, e tem muita coisa legal para ver e para fazer, tá? É uma cidade que tem uma vida social muito aquecida, né? Uma cidade que tem pubs infinitos, os pubs um mais lindo do que o outro, pubs cheios de história, que por falar em história, Dublin faz parte da história do país, né? Por exemplo, a família Guinness, onde tem a fábrica da Guinness, né? Um lugar que vale muito a pena o passeio. Eu quero fazer um vídeo lá para vocês ainda. Eu devo ter no canal, não lembro agora. Mas de qualquer forma, assim, tem o Museu da Guinness, tem o Museu dos Vikings, tem muita coisa legal para visitar. Tem ótimos restaurantes, ótimos cafés, lindos parques, né? E como eu falei, ali tem as baladas preferidas dos brasileiros, né? Que seria a Dices, onde você consegue aí comprar uma pint com 2,50, 3 euros mais ou menos, em dias específicos na semana. E também os bares que tocam as bandas, né, de música brasileira. E Dublin é uma cidade que você consegue fazer muitas compras, né? Você consegue ter uma variedade maior para se fazer compras, né? Você tem diferentes lojas, lojas de diferentes nacionalidades, diferentes culturas, né? Desde eletrônico, moda, lojas de second hand, né? De usados, enfim, tem uma variedade muito grande para se fazer compras, né? Às vezes a gente se pega mesmo, por exemplo, eu que gosto muito de disco de vinil, vira e mexe eu me vejo pesquisando os discos nas lojas de Dublin onde tem mais variedade, né? Eu mando trazer aqui para a cidade onde eu moro. E um ponto positivo também, que ele é positivo, mas não é o fato de Dublin ter a embaixada do Brasil, né, o consulado brasileiro que fica em Dublin, ou seja, se você de alguma emergência, precisar de alguma coisa do consulado, você tem acesso fácil ali, porque ele fica praticamente centralizado, né? E, por exemplo, renovar um passaporte, ou mesmo tirar algum documento ali que você precisa com urgência, né? E tem também o aeroporto ficando ali na cidade de Dublin, você não precisa se locomover de uma cidade a outra para pegar um avião e fazer um voo para um país próximo, para você poder curtir uma viagem low cost. Só que, o que acontece? Aí 2 pontos. Primeiro, da embaixada, até hoje, acho que em 8 anos eu precisei ir uma vez só na embaixada para dar entrada na certidão de nascimento brasileira do meu filho. E só. E aeroporto, pessoal, é aquela coisa, pô, tem um aeroporto próximo aqui, fica mais fácil para ir viajar. Se você é uma pessoa que viaja
todos os finais de semana, o que é muito pouco provável, porque aí a grana fica bem alta, eu acho que valeria a pena, tá? No meu caso, por exemplo, em tempos normais, eu viajo todos os meses e eu confesso que, embora a Irlanda seja um país muito pequenininho, né? Cabe dentro do estado da Paraíba, para vocês terem uma ideia, você consegue atravessar o país inteiro de leste a oeste, ou seja, de Dublin para Galway, os dois extremos da ilha, em 3 horas de ônibus. De Waterford, aqui de onde eu moro, até o aeroporto de Dublin é mais ou menos umas 2 horas de ônibus, tá? Então, assim, é perto. Então, se você vai viajar uma vez por mês, não dói você pegar um ônibus de 2 ou 3 horas para chegar no aeroporto. Claro, se você viaja muito, às vezes você chega tarde de viagem no aeroporto de Dublin, às vezes pode não ter ônibus ali para você voltar para sua cidade por conta do horário e ter que dormir no sofazinho do aeroporto até de manhã para sair o segundo ônibus. Fora quando você consegue pegar o ônibus de noite ali e acaba chegando de madrugada em casa super cansado e tem coisa para fazer no dia seguinte, enfim. Mas lembrando, se você é uma pessoa que viaja todo final de semana ou todo mês, né, o que é muito pouco comum para brasileiros aí que estão na luta ali tentando juntar dinheiro para renovar o curso. E aí eu quero desmistificar aqui algumas afirmações, né, que o pessoal normalmente coloca e eu vou discordar de alguns pontos e dar uma opinião um pouco diferente, tá? Primeiro, algumas pessoas pensam que é mais barato comprar em Dublin. De fato, Dublin, como eu falei, tem muitas lojas, é bem legal a variedade para você ver, conhecer e comprar. Mas os valores, supermercado, roupa nas lojas mais em conta, TK Maxx, Pennies, enfim, no país inteiro você vai encontrar um padrão muito parecido, tá? Às vezes varia algum centavo, enfim, de algum produto, mas normalmente é o mesmo valor para todos os supermercados, tá? Isso é um ponto importante. Segundo, os irlandeses são super legais em Dublin. E aí eu quero colocar aqui uma observação. Se você já foi para capitais viajar, como por exemplo Nova York, Londres, Berlim, Lisboa, Roma, Milão, Barcelona, o que acontece? O que esses lugares têm em comum? São cidades muito turísticas. Se alguém já foi para um desses lugares e depois experimentou ser atendido por uma pessoa local em uma dessas cidades e depois foi para o interior, você com certeza sentiu a diferença do calor do atendimento, da gentileza e da calma. Então, o que acontece em capitais? Normalmente os funcionários eles estão muito estressados por conta do ritmo. O ritmo de trabalho é intenso, muitas horas por dia. Pessoas que não sabem falar inglês, muito turista, muito diferente que vocês veem, por exemplo, no Brasil mesmo, né? Ser atendido por uma pessoa em um restaurante super busy, né? Super movimentado, numa capital paulista ou no Rio de Janeiro, ou, por exemplo, ser recebido num restaurante de pessoas locais numa cidade do interior, né? Então a gente consegue sentir essa diferença. E em Dublin não é diferente. Infelizmente, quando você vê ali que na região central os pubs são muito movimentados por conta do turismo e mesmo pela essa loucura que é a vida social em Dublin, normalmente você não consegue muito atenção que você teria, por exemplo, numa cidade de interior. E a vida acaba sendo muito corrida, né, para todos eles. O tempo que as pessoas locais tem de sobra, ela acaba usando para descansar, para cuidar da família, etc. Às vezes a gente também não consegue manter muito uma amizade ali no dia a dia, né? As pessoas falam muito sobre a segurança, né, dos países de primeiro mundo, né? Às vezes parece que a gente saiu do Brasil e os problemas de segurança acabaram, né? E na verdade, pessoal, infelizmente não é assim. Se você está pesquisando o seu intercâmbio na Irlanda, você vê que recentemente teve matérias no Fantástico falando sobre a violência em Dublin, e eu vejo as pessoas comentando que Dublin está se tornando uma cidade violenta. E pessoal, isso é assim desde sempre, infelizmente, tá? É óbvio que quando a gente tem notícias aí de morte, né, claro, isso vai repercutir muito mais, mas esses incidentes de violência, eles são comuns há muitos anos, tá? Acontece aí com bastante frequência e infelizmente recentemente teve morte envolvida e aí acaba repercutindo mais, tanto nos jornais locais aqui da Irlanda, quanto mesmo chegou até no Brasil, tá? E não é uma violência, uma xenofobia com uma nacionalidade específica, tá? É só você não falar o inglês daquela comunidade, daquela gangue de adolescentes, que eles vão
agredir, eles vão implicar de alguma forma, tá? Fale você italiano, alemão, francês, holandês, enfim, você tem um sotaque britânico mesmo, eles não gostam de pessoas que não são daquela região em específico em Dublin, tá? Ah, Cauã, então quer dizer que não tem violência no interior da Irlanda? Não, tem sim, só que não chega ao ponto de ser tão rotineiro quanto a gente tem visto em Dublin, tá? Acontecem coisas no interior, mas são casos isolados que você consegue contar ali nos dedos de uma mão os incidentes que acontecem por ano. Inclusive, esse final de semana nós teremos uma live com a galera que trabalha com delivery, tá? Representantes aí da galera da bike. Vamos fazer uma live aqui pro canal. Então nós vamos ter aí pessoas representando Dublin, Cork, Galway, Water, tá faltando só um delivery de Limerick. Se vocês conhecerem alguém de Limerick que poderia participar desse podcast com a gente, ia ser muito bem-vindo para ajudar as pessoas que querem vir para cá. Aproveitando, então, inclusive que a gente está falando de segurança, a gente entra também na questão de problemas sociais que toda cidade grande traz, né? Como é uma cidade grande, é uma cidade muito saturada de pessoas, fica muito visível algumas coisas. Primeiro, a sujeira, né? Embora tenha lá um serviço de limpeza eficiente, a gente consegue ver que, infelizmente, muitas pessoas não estão nem aí para o próximo, né? Jogam sujeira no chão mesmo, com a lata de lixo do lado. Enfim, uma coisa que também polui muito ali o centro da cidade são usuários de drogas, né? Dependentes químicos. Eles não fazem muito mal para ninguém. Basicamente, o que eles fazem é ficar sentado, passando frio com um edredom enrolado no chão, como se fosse um mendigo, com um copinho ali para o pessoal ir jogando moeda lá para ele comprar a droga do dia. E muitas vezes esses próprios usuários acabam aí assaltando, não abordando as pessoas, mas, por exemplo, é muito comum em Dublin você tentar amarrar sua bicicleta de todas as formas e eles acabam levando de alguma forma roda, pneu, banco, tudo para trocar por droga, né? Então, dependentes químicos em Dublin tem uma quantia muito grande, né, comparado ao interior da Irlanda, e isso acaba poluindo as ruas, né, onde ali principalmente tem muito turismo, onde eles conseguem mais dinheiro. Um outro ponto importante que deve ser colocado em consideração é o atendimento de saúde público, né, os hospitais públicos em Dublin. O que acontece? Como eu falei, Dublin é uma cidade muito saturada, né, e às vezes para você conseguir ser atendido numa emergência, algum problema de saúde que você tem, alguma dor que você esteja sentindo, se não for um estado extremamente grave, está correndo risco de morte, né? Você infelizmente acaba passando o dia ali na fila, tá? Pode colocar aí acima de 14 horas pelo menos. Eu já precisei de hospital em Galway, já presenciei alunos aqui em Waterford que precisaram ir no hospital e a média foi ali entre 2, 4 horas mais ou menos de espera, tá? Aí algumas ilusões, vamos lá. Dá para juntar mais dinheiro em Dublin? Não. Por que não? Primeiro porque o salário mínimo é igual em todas as cidades. Em Dublin você vai receber o mesmo salário que você recebia numa cidade de interior. Tá? A diferença é o custo de vida em Dublin, onde você vai conseguir guardar mais dinheiro. Como que o pessoal faz para guardar dinheiro? Vamos lá. Primeiro, quando você vai para o intercâmbio, você tem lá um casal, de repente, que quer alugar um apartamento. Será que dá para pagar um apartamento com o salário de um estudante? Em Dublin, não. Tá? Você pode até achar um estúdio ali de 1.000, 1.200 euros com muita sorte mesmo em tempos normais, tá, pessoal? Essa pandemia vai passar e a saturação de acomodação vai voltar a acontecer e infelizmente os valores que vocês estão vendo agora, eles são ilusórios, tá? Eles vão durar aí mais ou menos em 2021, 2022 vai começar a ser tudo igual do jeito que era antes. A média de um estúdio em Dublin em tempos normais é entre 1.200 a 1.800 euros, dependendo da sua região. Você até consegue pagar esse valor, 1.200 euros, como estudante, só que não vai sobrar, tá? Vai ficar bem apertado ali o seu salário. Aí o pessoal quer alugar um quarto, você é um casal, quer alugar um quarto, ou mesmo solteiro. Quanto custa um quarto em Dublin? Você olhando no Daft, nos sites de pesquisa mais comuns, a média é a partir de 900 euros. Depende muito da idade da casa ou do apartamento, né? Por exemplo, apartamentos com umidade, apartamentos com aquecimento elétrico, que é super caro você ligar o aquecedor. Esses apartamentos vão ser um pouco mais baratos. Um apartamento um pouco mais novo, você vai ter aí pelo menos 1.400, 1.600 euros pelo quarto, tá? Então é por isso que as pessoas
colocam ali 2, às vezes até 3 beliches em um quarto, que é justamente para conseguir pagar. E normalmente, pessoal, os brasileiros moram em casas que pode ter aí 10 pessoas. É muito comum, tá? Não é raro não. É muito comum você morar entre 8, 10 pessoas ali, uma galera em cada quarto. Aí, para quem está saindo da casa dos pais pela primeira vez, acabou de terminar a faculdade, está indo fazer intercâmbio, recebe uma grana dos pais e tal, tá curtindo a vida, eu acho que é legal, entendeu? Não tem muito problema de você dividir o quarto. Mas ali, se você já tem lá os seus 25, 27 anos, já quer uma privacidade, de repente arruma um namorado, uma namorada e quer ter o seu cantinho, infelizmente vai ficar um pouco complicado, né? Às vezes você tá ali, estudou de manhã, trabalhou à tarde até à noite, tá super cansado, chega em casa, ainda tem que fazer o homework da escola para entregar no dia seguinte, e a galera fica entrando e saindo de madrugada no quarto. No outro dia você acorda um bagaço. Sem contar as after, né? After balada, o pessoal que chega da balada em casa, faz bagunça, enfim. Então é algo importante de se ponderar também, tá? Difícil de alugar um quarto, um casal sozinho, tá? Casais, claro, conseguem alugar o quarto, mas é uma graninha a mais. Ah, Cauê, mas fiquei sabendo que nas regiões mais afastadas do centro o aluguel é mais barato. Se você colocar ali um raio de mais ou menos 100 quilômetros da cidade de Dublin, a diferença do centro de Dublin até um raio de 100 quilômetros é muito pouca. Então, por exemplo, tem uma cidade chamada Drogheda, que fica mais ou menos uns 50 minutos ali do aeroporto de Dublin, mais uns 20 minutos do aeroporto até o centro de Dublin. Vão dar ali 2 ônibus, mais ou menos 1h30, 1h40 mais ou menos de viagem. Fora a grana, né, que você vai gastar, acaba não compensando o mês, porque você vai pagar um aluguel ali de mais ou menos uns 500 euros num quarto em Drogheda, que é uma cidade próxima a Dublin, só que você vai gastar a diferença aí nesse transporte. Muitas vezes você vai lá para Dublin 18 ou Dublin 17, você vai ver que o aluguel ali de um quarto ele é um pouco mais barato, né? Vamos colocar aí 700, 800 euros talvez, só que você vai gastar aí uma grana a mais também com transporte, fora toda a questão de ser uma cidade cheia, uma cidade caótica na parte de trânsito nos horários de pico. Outro ponto que o pessoal sempre comenta, em Dublin tem mais trabalho. Isso é verdade, em Dublin tem muito mais trabalho do que em muitas cidades do interior. No entanto, em Dublin tem muito mais pessoas desempregadas. Então quando você vai num pub, ou num café, algum lugar entregar lá o seu currículo, já aconteceu muitas vezes a gente vê ali entregando o currículo, o gerente vai lá, pega o seu currículo, leva numa pastinha e coloca ali entre outros 200, 300 currículos, entendeu? Então, assim, claro que vai muito do jeito que você se apresenta, às vezes você nem entrega o currículo, já chega na chincha falando que quer fazer um teste hoje mesmo, que tá preparado, que você é bom, isso e aquilo, enfim. Essas coisas a gente explica no nosso workshop. De qualquer forma, a mesma dificuldade que você tem para conseguir um trabalho na capital é exatamente a mesma que você tem no interior, tá? E aí eu tenho vídeos aqui de depoimentos de várias pessoas que moram em diferentes cidades: Limerick, Galway, Cork, Waterford, Bundoran. Não existe um vídeo de uma pessoa, e eu tô falando aqui de dezenas, tá? Mais de 20 candidatos aí que deram seu depoimento, não existe um que falou, cara, foi difícil para mim. Todos que tinham PPS na mão conseguiram trabalho na primeira ou na segunda semana procurando emprego. Alguns conseguiram mais do que um, alguns conseguiram 3 empregos, enfim. Tá aqui tudo no canal registrado, não sou eu que estou dizendo, então tá tudo confirmado e aí vocês podem tirar as conclusões de vocês, tá? A diferença é que no interior você vai conseguir guardar muito mais dinheiro por conta do custo de vida. Ah, mas em Dublin as escolas são mais baratas. Sim, tem algumas escolas mais baratas em Dublin mesmo. Só que aí me diga, você vai economizar 500, 700 euros para gastar essa diferença ali entre o primeiro e o segundo mês? É um cálculo que não faz muito sentido. Você economiza numa coisa para gastar em outra. Então, pensa bem antes de colocar esses pontos em consideração. Pessoal, quero aqui dizer que Dublin está aqui do meu lado. Se eu quiser, eu pego claro que agora a gente está em pandemia, não pode viajar, mas em tempos normais, eu pego um ônibus que fica aqui 1 quilômetro de casa, vou pagar 20 euros na passagem e vou para Dublin. Vou passar um fim de semana, vou conhecer a cidade, vou passear em Wicklow. Ou, junto aí eu e mais 4 amigos, a gente aluga um carro, vai dar aqui 15 euros para cada um. Bora, vamos para Dublin, cara, vamos passear nas montanhas, vamos conhecer os parques, vamos conhecer,
Enfim, dá para ir todo final de semana se você quiser. Então, alguns pontos importantes que eu quero colocar aqui, porque Dublin foi uma época que era muito legal ali fazer intercâmbio. Na época que eu morei lá em 2013, eu morava num apartamento, se eu não me engano, acho que o quarto custava 350 ou 400 euros e eu dividia com mais um. Só que, infelizmente, naquela época, a Irlanda ainda estava saindo da crise europeia, né? As coisas mudaram agora. A Irlanda, antes da pandemia, era um dos países com a maior ascensão econômica da Europa, né? Então, muitos imigrantes mudando para cá. É óbvio que assim começa a faltar espaço, os donos de imóveis vão vendo a oportunidade de subir o valor e alugar para quem quiser. Eu não quero aqui condenar, pô, acho que você não deveria ir para Dublin. Eu acho que são pontos que você deve pensar antes de colocar em consideração a principal cidade para você ir fazer o seu intercâmbio na Irlanda, tá bom? Eu vejo aí pessoas mudando de cidade, né? Aí depois tem que fazer tudo de novo, né? Alugar casa, fazer mudança, procurar emprego. Então, acho que já é melhor de repente você ir para uma cidade de interior. E óbvio, pessoal, tem muita gente, por exemplo, que eu conheço que saiu do interior e foi para Dublin por causa das baladas, entendeu? Então, cada um, cada um. Mas essa aqui é a minha opinião e é algo importante que eu acho que eu deveria contribuir para vocês. E se contribuiu, se você quiser me deixar um like nesse vídeo, vai ajudar muito esse vídeo a ser divulgado, o canal vai crescer, o algoritmo do YouTube adora like e comentário. Comenta aqui alguma coisa para dar essa força, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, enjoy life, live your dream, cheers!